Pronto. Então, boa noite, pessoal. Essa é a aula 6 de História, Revoluções Burguesas, Revolução Industrial, Revolução Francesa. É uma aula de resolução de exercícios. Então, vejam lá a aula teórica para conseguir realizar os exercícios e, nesse momento, tirar as dúvidas, tá? A gente está hoje aqui com a Bia e com a Camila e euzinha mesmo. Eu queria perguntar para vocês o seguinte: vocês chegaram a fazer algum desses exercícios da lista? Eu fiz até o 10. Até o 10? Uhum. Quem falou agora foi a Bia ou a Camila? Camila. Tá. E você, Bi, chegou a fazer algum? Não. Eu fiz, mas eu fiz até o 7. Então tá. Bom, temos um mínimo múltiplo comum, divisor comum aí, tá? Até o 7, a gente tem aqui, inclusive, Napoleão, tá? Nossa, tá até grifado aqui. Esse exercício eu fiz no plantão de hoje. Então, lá no vídeo, só que eu não subi ainda. Lá no YouTube, então, vocês têm a aula teórica do Napoleão, a vinda da família real, que inclusive eu resolvo esse exercício, e na aula de plantão com outros exercícios, tá? Deixa eu até tirar esse amarelinho aqui para a gente não confundir, tá? Não, isso aqui, Ana, certo. Então, tá. Nessa tabela aqui, né, um exercício de evolução industrial, mas com base em análise de tabela. Como que vocês chegaram à alternativa? Vocês conferiram o gabarito? Não. Porque não. Então, a gente... antes disso, deixa eu perguntar. Quando tem tabela, assim, ou gráfico, como que vocês resolvem? Vocês... eu dou uma... Diga, pode falar. Eu dou uma olhadinha na pergunta, daí no caso aí não tem nada, então eu dou aquela analisada na tabela e vou vendo as alternativas. Daí eu vejo lá o nome, tipo, Estados Unidos, daí eu vou nos Estados Unidos eu fazendo isso. Você vai fazendo um checklist aí, né, com as alternativas. Você lê a alternativa e aí você confere. Eu pego o país que tá falando, Entendi. Você também, Ká? Sim. Ah, então tá. O que eu ia dizer é o seguinte, esse é um exercício da FUVEST, meio capiroto, que eu recomendo a resolução exatamente como vocês fizeram, tá? Tem alguns exercícios com análise de tabela ou gráfico que a informação já pula, né, pra gente, para resolver. Essa não, essa é FUVEST, né, gente? Essa é daquelas que a gente tem que ir fazendo uma espécie de checklist ou de verdadeiro ou falso e comparando mesmo, tá? Na dúvida, essa é a melhor maneira de resolver um exercício. É mais demorado, mas é mais garantido quando você não tem muita segurança do tema, né? Então, você faz tipo um 9 fora aí, né? A prova dos 9 aí. Qual alternativa que você chegou, Bia e Camila? Qual que vocês chegaram? Vocês têm aí? Peraí, Ana. Oi? Vocês fizeram? Lembra qual que é que vocês assinalaram? Camila, lembra? Eu coloquei a A, mas eu não sei se dá certo. Tá bom. Ana, desculpa, minha mãe tava aqui. Ai, Cris! Nossa, isso vai subir, mas eu não vou editar o vídeo, calma. Eu acho que os plantões é mais o pessoal do cursinho mesmo que vê, né? Alguém de fora, assim, mais complicado, é muito específico. Ô, Bi, não, eu estava perguntando qual que foi, você chegou em qual alternativa? Na letra A também. Então vamos conferir, né? Na A, deixa eu tirar eu daqui, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, tá? Fica melhor. A A diz o seguinte:
A industrialização acelerada da Alemanha, vamos já fazer, né? E dos Estados Unidos, cadê você, Ua? Tá aqui. Ocorreu durante a primeira Revolução Industrial, mantendo-se relativamente inalterado durante a segunda Revolução Industrial. Então, aqui, essa é uma questão que ela é até um pouco interdisciplinar com geografia. Geografia que fala bastante, né, da chamada segunda Revolução Industrial, que é o período do finalzinho do século XIX e o século XX, o início do século XX, tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, 1750, 1800, aqui a gente tem a primeira Revolução Industrial. 1860 e mais assim, gritante, 1913, a gente tem a segunda Revolução Industrial. Então, você está falando, né? Então, Alemanha, Estados Unidos, os números que aparecem aqui e aqui mantêm-se inalterado aqui. Então, se você olha os Estados Unidos, não, né? Então, é um detalhe aqui. Primeira Revolução Industrial é o período do século XVIII, Inglaterra, tá? Segunda Revolução Industrial será quando os outros países da Europa e os Estados Unidos vão, né, correr atrás desse pioneirismo inglês, desse pioneirismo da Inglaterra na Revolução Industrial. Então, se a gente compara então os dados aqui, a gente tira esse, tá? Deixa eu agora branquear aqui, deixa eu tirar esse aqui. Ai, no meu arquivo a tabela não carregou os números, carregou tipo só um quadradinho. Aí eu fui analisando de acordo com os quadradinhos. Ai, nossa, que terrível! Nossa, Sim, aí sem por isso que eu noção. coloquei essa, porque os quadradinhos estavam inalterados. Deve ter saído desconfigurado, né? Não, eu vou Não sei ver se com a o problema foi Carol comigo, para a aqui com meu gente resolver celular. isso. Para a gente resolver isso das apostilas. Faz uma outra apostila de história para vocês, ou aí, né? Ela manda, porque eu acho que eu nem tenho mais esses arquivos de 2018. Manda para mim o que ela usou, né, para mandar para a gráfica, e aí a gente reorganiza. Mas eu já falo que eu fico emburrada se for essa decisão. Eu quero as minhas listas. Tá bom? Vamos ver, então, a outra alternativa. Olha a B. A B diz o seguinte, deixa eu diminuir vocês aqui, deixa eu tirar vocês daqui. Ai, não consigo mover vocês. Ó, não! Aumentei muito você. Ah, não, Ana, para de brigar, pronto. Oh, God. É a louca. Na B, vejam, os países do sul e do leste da Europa. Então, vamos ver aqui, deixa eu diminuir aqui. Sul e leste da Europa apresentaram níveis de industrialização equivalentes aos dos países do norte da Europa e dos Estados Unidos durante a segunda Revolução Industrial. Então, aqui eu sou péssima com geografia, tipo, dessas coisas de achar, né? Daí eu fiquei meia hora, tipo, mano, calma. Vamos achar o Rio Sul, vamos achar o Leste. Exato. Aqui a gente já tem um marcador temporal nessa alternativa. Segunda Revolução Industrial. Então, você vai ter que olhar aqui, ó. Essas duas colunas aqui, ó. Em relação ao sul e o leste da Europa. Então, se a gente pensa sul da Europa e leste, a gente pode pensar o leste, por exemplo, Rússia, tá? Rússia. Sul da Europa, Itália, né? Itália pode ser aqui o sul da Europa. A gente tem que comparar os dados aqui da Itália e da Rússia, tá? Os países equivalentes ao norte da Europa e aos Estados Unidos. Se a gente pegar só os Estados Unidos, olha o que a gente tem aqui. 20, Já dá errado. né? 26 com 126.
Então, em termos de renda per capita, né, já não está correta essa alternativa. Tudo bem? Entenderam aqui o que eu fiz? Tá? Aham. Então, se a gente comparar aqui, ó, né? Se fosse só 1860, a 10 para 21, sei lá, são 2 dígitos ainda, dá para dar aquele medinho de uma resposta. Mas aqui, 26 para 126, 20 para 126. Então, né, já não é aqui. Deixa eu tirar a B. Já vamos tirar a B aqui. Vamos na C. A primeira revolução industrial teve por epicentro, né, teve como o lugar mais alto, central e irradiador o Reino Unido, acompanhado em menor grau pela Bélgica. Ambos, né, Reino Unido e Bélgica, mantendo níveis elevados durante a segunda revolução industrial. Então, a alternativa C, ela está mandando a gente fazer assim: comparar Reino Unido e Bélgica na primeira e na segunda Revolução Industrial. Se, né, o grau, né, níveis elevados de Reino Unido na primeira Revolução Industrial manteve-se na segunda. Se o nível da Bélgica na primeira Revolução Industrial manteve-se na segunda. Então, você tem que comparar 2 países ao longo aqui desse período. Então, vamos separar Bélgica e Reino Unido e fazer a prova dos 9 aí. Primeira Revolução Industrial teve por epicentro o Reino Unido. Né? Confere. Acompanhado em menor grau, né, pela Bélgica. Então, a gente tem aqui 10 aqui, 9 aqui, 16 aqui, 10 aqui. Ok. Até aqui tá certo. Ambos mantiveram níveis elevados durante a segunda Revolução Industrial. 88 aqui, 115 aqui. Correto, né? Não tem nada aqui que vá contra. Mas vamos ler a D, né? Para a gente tirar a dúvida. A D diz o seguinte: os níveis de industrialização verificados na Ásia em meados do século XVIII acompanharam o movimento geral de industrialização no Atlântico Norte, na segunda metade do século XIX. Então, vamos localizar aqui a Ásia, né? Falou Ásia, a gente pode pensar em quê? China? Podemos pôr China aqui? Ai, que doida. A China, o Japão e a Índia, né? Né? Sim, também. Tá? Então tudo Índia, bem, não tô errada. tá? Então, a gente tem que comparar se os níveis de China, Índia e Japão acompanharam países do Atlântico Norte. Quem que a gente tem no Atlântico Norte? Estados Unidos. Concordam? Né? Ou, por exemplo, sei lá, se a gente forçar muito a Bélgica, né? Então, se a gente pegar só os Estados Unidos, a gente vai ver que não acompanha. Ó, China, 3. Estados Unidos, 126. Índia, 2. Nossa, não, né? Então, a ideia é você comparar China, Índia e Japão com os Estados Unidos nas primeiras décadas do século XX, a gente já inutiliza essa aqui, né? Mas vamos ler aí. Vamos treinar a leitura de tabela, né? A gente já sabe que a C é a correta, mas vamos aqui fazer esse treino aqui de interpretação de tabela, que para mim, pelo menos, né? Eu lembro quando isso aqui caiu, eu li a C e falei, nossa, tá certo, mas peraí, deixa eu comparar. E eu tive que ficar fazendo um checklist também, né? Sou de humanas. Então, aí, o Japão se destacou como país asiático de mais rápida industrialização na primeira Revolução Industrial. Bom, Japão aqui 7, se a gente comparar com a China aqui está 8, está mais ou menos igual, 7, 6, não tem muita diferença, não.
perdendo força, no entanto, durante a segunda Revolução Industrial. E aí que a gente tem o contrário, né? O Japão, na segunda Revolução Industrial, na verdade, ele ganha força se a gente comparar com a China, ou se nós compararmos com a Índia aqui, tá? Então, é exatamente o inverso, tá? Então, a correta aqui, vou pôr em vermelho para não confundir, tá? Em negrito também, é a alternativa C. É claro que isso, né, quando a gente pega uma questão que fala Revolução Industrial, a gente já tem os macetes de procurar Inglaterra, né, Reino Unido. Então, chamaria de imediato atenção a alternativa C. Mas, né, a gente comparou aqui com as outras alternativas. Tudo bem, meninas? Então, é trabalhoso fazer assim, mas eu acho que nós aqui acabamos treinando, né? E até lembrando o período da primeira Revolução Industrial, esse aqui. Aquilo que se chama Segunda Revolução Industrial, metade do século XIX e início do século XX. Tá bom? Tá? Então, aqui, eu quero aqui fazer com vocês a 3. A 3 é uma questão típica de Revolução Industrial. É aquela que fala, né, sempre da exploração dos trabalhadores. É aquela questão que você vai procurar alternativa que está escorrendo sangue, que está falando da exploração, né? Essa é outro tipo de abordagem de Revolução Industrial. Quando não é por números, né, de crescimento, de exportação, de importação, e aí mistura com geografia, do ponto de vista da história, são aquelas questões que vão falar da exploração dos trabalhadores. E aí a gente tem essa aqui, né, um típico exemplo, essa aqui da Unesp, a 3, tá? Diz o seguinte: a divisão capitalista do trabalho, caracterizado pelo célebre exemplo da manufatura de alfinetes, analisada pelo Adam Smith, né, que inclusive é o exercício que aparece lá na aula teórica, tá? Um exercício antigo, inclusive, do Enem. Foi adotado não pela sua superioridade tecnológica, mas porque garantia ao empresário um papel essencial no processo de produção, o de coordenador, que, combinando esforços separados dos seus operários, obtém um produto mercante. Produto mercante aqui é a ideia de um produto que vai ser, que tem possibilidade de venda, que vai gerar um bom dinheiro no mercado, tá? Então, o exemplo aqui que ele está falando, né, da fábrica de alfinetes, não é um exemplo pela sua superioridade tecnológica, mas pela garantia, né, do papel essencial do processo de produção. Palavra-chave que a gente tem aqui, ó, a divisão do trabalho, tá? Vou até grifar aqui. Nessa aqui, qual que vocês colocaram? Aí. Aí, né? A Camila falou outra, não, desculpe, não viu? Falei E. Né? Então, essa aqui é a ideia, né, da importância do parcelamento das tarefas e o estabelecimento de uma hierarquia no processo produtivo, a ideia da divisão do trabalho, tá? Ele pode tratar também como o Taylorismo, né? Fordismo. Isso, exato. Embora eles sejam lá do momento que a gente pensa da segunda Revolução Industrial, essa prática da divisão, do parcelamento das tarefas, já tinha sido preconizado pelo Adam Smith. Ainda que com pouca tecnologia, a premissa da divisão do trabalho, ela é essencial para, né, obtenção de lucro e de um produto aí que vai obter um bom valor de mercado. Tudo bem? Entendi. Tudo Tá? bem. Então tá.
Essa aqui, na 2, né? Na 2, tá falando de um movimento, tá? De contestação a esse período, né? Do final do século XVIII, início do XIX, vamos dizer assim, né? Da consolidação da Revolução Industrial da Inglaterra, que é o movimento dos quebradores de máquina. Tá? O movimento dos quebradores de máquina. Vocês lembram o nome disso? O nome oficial daqueles que quebravam as máquinas porque achavam que elas, né, eram as culpadas pelas péssimas condições de trabalho? Ai, eu lembro de tudo, mas eu não sei o nome. Nossa, Tá? Eu vou pôr aqui, ó. Eu vou falar uma palavra que não tem nada a ver de significado, mas lembra, quando eu falo de algo lúdico. Deu para lembrar um pouquinho? Não, né? Não. Ludismo. Coisa meio engraçada, sei lá, que a gente via e ficava tipo, mano, o quê? Ludismo, tá bom? Os ludistas, porque o nome do líder desse movimento era alguma coisa Frank Lud, Charles Lud, alguma coisa Lud, não lembro, tá? Com 2 Ds. Então, isso daqui é o movimento dos quebradores de máquina, movimento ludista, tá? Vejam que a Unesp ela foi muito honesta na elaboração dessa questão. Ela não vai colocar o nome ludismo, né? Justamente porque é um nome que lembra tudo, menos quebradores de máquina. Ela já vai falar quebradores de máquina, né? Então, de acordo com o texto, o movimento dos quebradores de máquina da Inglaterra no final do século XVIII e XIX. Qual que vocês assinalaram? Eu coloquei a B. Representavam uma reação diante da ordem e da disciplinarização do trabalho, facilitado pelo emprego de máquinas na produção fabril. Exatamente, tá? Então, esse é um movimento, é considerado um precursor da reação dos operários à exploração. O Marx, né? Karl Marx, que lá no século XIX vai escrever, né, toda a teoria científica do socialismo, ele vai não dar muita importância para esse movimento. Ele vai dizer que é um movimento de classe sem consciência de classe. Que, na verdade, esses trabalhadores, eles não tinham a consciência da exploração, por isso que eles vão sair quebrando tudo. Ele quase que não dá legitimidade a esse movimento de trabalhadores, tá? Porque foi uma primeira reação. É uma das grandes críticas que o marxismo, né, não o marxismo ideia, que o Marx recebe quando ele fala dos ludistas, tá? Ele diz assim que eles não tinham consciência da exploração, eles não conseguiam se mobilizar do ponto de vista das ideias, eles não reelaboraram a sua relação com o chefe. Então, o que o Marx vai fazer? Ele vai teorizar, né? E ele vê pouca legitimidade nesse movimento. Os historiadores do trabalho, né, o Dedeca, que é um deles, muito famoso, ele, né, questiona o Marx nesse momento, dizendo o seguinte, olha, não é porque o marxismo não tinha nascido que esse movimento vai ser menos legítimo, tá? Por isso que, por exemplo, a ETA é errada, porque era um grupo que não tinha inspiração nenhuma marxista, o Marx não tinha sequer, não, nascido, acho que ele já tinha nascido, mas ele, né, estava longe de escrever ainda o manifesto do partido e toda a sua teoria científica. Tudo bem? Então, a gente aproveita e até fala um pouco aí de socialismo, tá? Aí, nessa aqui, na 4, essa é uma... Ai, faça ela. Oi? Tem dúvida nela. É para você fazer. Essa foi uma que a Unicamp
não é que fez uma pegadinha, mas até o desenho... Peraí, eu vou fazer o seguinte aqui. Quero colocar ela numa página só, pra gente não ficar brigando aqui. Pronto, né? Vou até colocar aqui, ó. Observe a obra. Sobe, filho. Vai. Pronto, a briga, né? Observe a obra do pintor Delacroix, titulada Liberdade Guiando o Povo. Esse pintor, ele vai produzir essa representação, tem mais 10 minutos, em 1830, por conta da chamada Revolução Liberal de 1830, ou 3 Dias Gloriosos, tá? Que derrubou um rei chamado Carlos X, período posterior à Revolução Francesa. Tá? Mas é uma obra que remete aos símbolos da Revolução Francesa. Então, se a gente ampliar aqui, ó, a imagem, a gente vai ver a mulher, né, que é uma alegoria, né, que é a Marianne, uma alegoria dos ideais de justiça, liberdade, igualdade e fraternidade. Vejam, não é a trabalhadora francesa, é uma alegoria da Revolução, tá? Tanto é que essa simbologia do feminino, ela aparece no movimento republicano no Brasil, ela aparece nos Estados Unidos no século XIX, ela foi reapropriada na Estátua da Liberdade americana, tá? Então, não é a mulher francesa, é uma alegoria, tá? Das ideias, uma representação do feminino aí, tá? Então, você tem a bandeira, né? Aqui tá espelhada, né, a foto, mas o original aqui, a Marianne tá do outro lado, então você tem aqui, né? O azul é a liberdade, o branco é a igualdade e o vermelho seria a fraternidade. Então, você tem aqui, né, a ideia, né, a liberdade guiando o povo. Feito isso, né, vamos lá para as alternativas. Entre quais vocês ficaram em dúvidas? Em dúvida, quer dizer, desculpa. Eu eliminei a A. Não sei Eu coloquei a C. Tá. Então, vamos lá. Vamos eliminar a A. Correto. Né? Então, aqui a gente tem os sujeitos na ação política, são homens do campo, com instrumentos de trabalho. Olha, não, a gente tem aqui revólver, né? Uma escopeta, uma espada, tá? Quando isso caiu na prova da Unicamp, a imagem estava de qualidade, é óbvio, o candidato conseguiu ver direitinho aí que cada trabalhador estava levando, né? A dúvida foi entre a B e a C ou a C e a D? Desculpa, já me esqueci. Eu só coloquei a C. Tá? Eu fiquei entre a B e a C. Tá. Então, a B aqui, a Unicamp foi um pouco malvada. Olha, o quadro evoca temas da Revolução Francesa, ok? Acabei de falar. Liberdade, igualdade, fraternidade, a Marianne. A bandeira tricolor, figura da liberdade, mas retratam um ato político assentado na teoria bolchevique. Vocês se lembram? Aí eu fiquei já em dúvida, porque bolchevique era um grupo da Inglaterra, não era? Não, da Rússia. Isso. Foram os bolcheviques que são aqueles, né, o grupo liderado pelo Lenin, que vai derrubar o Império do Czar lá em 1917. Então, só dá para falar em bolchevique, tá? Vou até, né, para quem depois as meninas vão ver essa aula, bolchevique aqui, né, é um tema, deixa eu colocar aqui, um tema, né, um conceito, conceito ligado à Rússia, tá? Deixa eu pôr a Revolução Russa de 1917. Então, o candidato desavisado, né, lá em 2014, quando leu isso aqui, já assinalou a B e nem foi para frente,
acabou se, né, deixando isso teoria bolchevique aqui. Eu lembro na época, tive alunos que fizeram isso, tá? Então, cá, isso aqui elimina a alternativa B, tá? Entendi. Na época, até nos cursinhos, na época eu trabalhava na oficina em Campinas. Não só a oficina, mas outros cursinhos, nós montamos não uma nota de repúdio, né? Quem somos nós para repudiarmos a Unicamp, né? Somos filhotes de Unicamp, mas a gente deu uma cutucada, né? Porque foi um pouco perniciosa essa alternativa. É aquela que induz ao erro, sabe? Por isso que a alternativa correta, né, por eliminação, acaba sendo aqui A, C, tá? Porque a D também a gente elimina. No quadro, vê-se uma barricada do fronte militar da guerra entre nobres e servos. Não, né, durante a Revolução Francesa, sendo que a liberdade encarna os ideais da nobreza, os ideais aristocráticos, de maneira nenhuma, né? Então, aí o sofrimento da alma realmente é entre a B e a C, tá bom? Tá? Apesar de ser uma questão, né, já 6 anos, 5, 6 anos essa questão, eu coloco ela em listas de cursinho porque ela é didática para poder revisar, inclusive, isso, tá bom? Então, e essa aqui é a 5. Vamos terminar com essa aqui, tá? Peraí. Essa aqui da charge, ela é tranquila de fazer, tá? Mas eu quero comentar mesmo com mais propriedade a 5. A 5, ela traz um trecho de um documento, tá? Graco Bebeuf, tá? Um cara que vai deixar vários escritos e que sobreviveram ao período da Revolução. Ele é um testemunha ocular, né? E ele tem algumas frases de efeito, olha, né? A alegria me deu náuseas, estava satisfeito e descontente, tanto melhor, tanto pior. Então ele vai confrontando algumas palavras aí que mostram um sentimento contraditório em relação à revolução, né? Aprovo a justiça, mas precisava ser cruel, né? Castigos de todo tipo, nossos senhores colherão o que semearam. Ele está descrevendo aqui o caos que foi as ruas de Paris, né? A partir ali, né, das vésperas da queda da Bastilha, em 14 de julho, e o que se seguiu na sequência. Então, aqui, por exemplo, né, vai ter arrastamento, né, de pessoas arrastadas, morrendo, pisoteada, esquartejamentos, torturas aqui do período da Idade Média, roda. Roda é aquilo que você amarra a pessoa numa roda mesmo, tipo uma roca de fiar, e vai esticando a pessoa, né, até arrebentar os órgãos internos. Exatamente. Né? Estica os braços de um lado, puxa as pernas do outro. Cavalete aí, sentar em cima de um cavalete com um monte de pontiagudo, que na ditadura militar vai receber o apelido terrível de cadeira do dragão. Fogo, verdugos, que são as queimaduras, né? Tudo isso acontecendo. Mas ele diz lá no final, nossos senhores colherão o que semearam. Qual alternativa vocês colocaram aqui? Eu coloquei a D. Eu também. A D aqui, essa aqui? Isso. Tá? Caracteriza a violência revolucionária como uma reação aos castigos e à repressão antes existentes na França. Então, ele diz que é algo incontrolável, que é terrível, mas que foi necessário, foi incontrolável isso, tá? Então, aí, interpretação de
documentos, né, de um testemunho aí ocular. Na 6, a gente tem a charge típica, né? Então, a gente tem aqui a representação do Ana, Oi, diga. falta menos de 1 minuto para acabar. Então, Daí, qual alternativa é essa, gente, antes que eu termino com aquela cara de feia? Oi? Calma aí.